Louvemos ao Senhor. Louvemos a Jesus que vive. Louvemos ao Senhor. Se você está feliz de estar na presença de Deus, dê um aplauso a Jesus. Bom dia, igreja. Cumprimente seu vizinho com bom dia. Bom dia e vença hoje, vença amanhã e vença para sempre. Cumprimente os espectadores ao redor do mundo com um vença hoje, vença amanhã e vença para sempre. Em nome de Jesus. Pode tomar seu lugar na presença de Deus. Mais uma vez, você é bem-vindo à Arena da Liberdade. Em nome de Jesus. Aqui tem cura, libertação e todas as bênçãos de Deus são como respirar. Apenas creia. Essa é a sua única conexão. E você será abençoado em nome de Jesus. Amém. É o momento da palavra de Deus. Vamos abrir comigo no livro de Colossenses, capítulo 3. Eu vou começar a leitura do verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Verso 13. Esse é o nosso texto tema de hoje. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também deve fazer. A nossa mensagem de hoje tem o título de O perdão traz liberdade. Diga ao seu vizinho, o perdão traz liberdade. O perdão traz liberdade. Se eu te perguntar, quem te ofendeu? Pergunte ao seu vizinho, quem te ofendeu? Há alguém que você precise perdoar antes de você vir aqui hoje? Talvez um amigo, seu vizinho ou sua família. Há alguém que você precise perdoar? Há uma parte da oração do Senhor que muitas vezes declaramos durante a nossa oração, que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você já? Você já perdoou aqueles que te têm ofendido? Você já perdoou aqueles que te injustiçaram? Aqueles que te ofenderam? Porque o que estamos dizendo, em outras palavras, é: se eu não perdoo aqueles que me ofenderam, não me dê hoje o pão de cada dia. É o que estamos dizendo. O profeta T.B. Joshua dizia que, independentemente da circunstância, esteja você certo ou errado, seja você o acusador ou o acusado, seja você o ofensor ou o ofendido, para viver nessa liberdade que Deus deseja para você, você deve perdoar e abandonar a ofensa. Diga ao seu vizinho, você deve perdoar e abandonar a ofensa. Jesus Cristo está comprometido com sua cura, com sua libertação, com sua bênção, com sua salvação, porque Ele se preocupa com você. Quantos hoje continuam tentando, lutando com limitações, decepções, retrocessos e assim por diante, porque são vítimas da armadilha da falta de perdão? O Deus Todo-Poderoso sempre nos ordena a perdoar.
Como Cristo te perdoou, você também deve perdoar. Quando você perdoa aqueles que te ofenderam ou te feriram, você obedece à ordenança de Deus. E, portanto, você está liberto dessa armadilha da falta de perdão. Perdão não é ignorar o que está acontecendo. Perdão não significa varrer a sujeira para debaixo do tapete. E nem o perdão é uma opção, é uma obrigação. Você deve perdoar. O caminho para a obediência é o caminho para a bênção. Se você quer libertação, então você deve perdoar. Nós sabemos que não é fácil perdoar sempre. Não é fácil perdoar. Se nós dizemos ser seguidores de Cristo, nós devemos seguir seu exemplo. Nós devemos o quê? Nós devemos seguir o seu exemplo. Se ele pode perdoar aqueles que zombaram e mataram ele, então certamente nós podemos achar uma maneira para perdoar aqueles que nos feriram, erraram conosco e nos ofenderam. Como cristãos, nós deveríamos estar mais preocupados com nossos ofensores e seu relacionamento com Deus, e menos sobre alimentar nossos rancores e autopiedade, que causam falta de perdão. Porque uma atitude de falta de perdão não apenas destrói nosso relacionamento com Deus e com os outros, mas também envenena sua alma e rouba suas bênçãos de você. Uma atitude de falta de perdão não apenas destrói seu relacionamento com Deus e os outros, mas também envenena sua alma e rouba suas bênçãos de você. Quando nós não perdoamos os outros, estamos mais feridos do que qualquer pessoa. Porque alimentar rancores prejudica o nosso coração. Diga ao seu vizinho, alimentar rancores prejudica o nosso coração. Alimentar rancores prejudica o nosso coração. Sim. Você prejudica seu coração quando você começa a alimentar rancores, amargura, ressentimentos. Amar seu inimigo é sempre irracional, impensável, ao menos que perceba que você já foi um inimigo de Deus, até que Ele te perdoou. Perceba que você já foi um inimigo de Deus, até que Ele te perdoou. Se você já foi beneficiado ou entende o perdão de Deus, você estará disposto a perdoar os outros. Então também, perdoar expressa a relação terrena de um filho de Deus. Se você foi perdoado, esse perdão irá criar em você um coração perdoador em relação aos outros. Se você foi perdoado, esse perdão irá criar em você um coração perdoador em relação aos outros. Diga ao seu vizinho, o perdão traz liberdade. O perdão traz liberdade. Se falharmos em receber o perdão de Deus, por recusar a perdoar aos outros que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram, nos encontraremos em uma câmara de tortura. O que eu quero dizer com câmara de tortura? Quando você não sabe o que há de errado com você. O fato de você não ter misericórdia e compaixão
pelos outros faz você saber que está em uma câmara de tortura. Quando você não tem misericórdia e compaixão pelos outros, isso simplesmente significa que você está em uma câmara de tortura. Qual é a saída? O que pode criar misericórdia e compaixão pelos outros em você? O profeta TB Joshua dizia: o conhecimento de que você pecou e foi perdoado cria misericórdia e compaixão pelos outros. O conhecimento de que você pecou e foi perdoado cria misericórdia e compaixão pelos outros. O momento que você sabe que você já foi um pecador e o Deus Todo-Poderoso te perdoou, então você será compassivo e misericordioso com os outros. Diga ao seu vizinho: o perdão traz liberdade. O perdão traz liberdade. Não permita que o pecado destrua seu relacionamento ou te separe dos outros. Se você diz que é filho de Deus, você não deve permitir que o pecado te separe e te ponha para baixo. Em vez disso, veja o confronto do pecado como um meio de chegar, crescer e se preparar juntos. Senão, você se verá tendo que fazer tudo, totalmente tudo, por conta própria. E isso não é possível. Você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de pessoas para fazer isso em seus respectivos chamados. Como não é possível ir sozinho? Isso leva a muito estresse e tortura emocional, que vem com esforço constante. Diga ao seu vizinho: perdão abre caminho para um relacionamento harmonioso, até mesmo com seu inimigo. Diga ao seu vizinho de novo: perdão abre caminho para um relacionamento harmonioso, até mesmo com seus inimigos, com seus ofensores. Louvado seja o Senhor. Pegue sua Bíblia e vamos ao livro de Mateus, capítulo 18, verso 21 ao 22. E Pedro veio a ele e disse: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Verso 22. Jesus disse a ele: eu não digo a você até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que o nosso Senhor e Salvador Jesus nos diz aqui? Ele simplesmente disse a nós para perdoar e esquecer. Como verdadeiros discípulos de Jesus, devemos perdoar e não levar em conta o mal feito a nós. Mas o oposto é o que acontece hoje. Nós perdoamos, mas não esquecemos. Nós perdoamos, mas não esquecemos. Toda vez que nós vemos alguém que nos ofendeu, há uma memória do que a pessoa fez a nós. E se o Deus Todo-Poderoso continuasse levando em conta o mal que fizemos no passado, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, nem mesmo um. Então, por que continuamos levando em conta o mal feito a nós?
Por que continuamos levando em conta? Perdoe e esqueça, para que haja esperança para o futuro. Diga ao seu vizinho, perdoe e esqueça, para que haja esperança para o futuro. Porque a maneira que você perdoa aos outros é a mesma maneira que você será perdoado. Porque a maneira que você perdoa aos outros é a mesma maneira que você será perdoado. Então não permita que suas emoções te controlem, governem você e te faça insensível ao Deus Todo-Poderoso e Sua Palavra. O nosso Senhor e Salvador Jesus deixou isso claro. A condição para receber perdão, sempre que oramos, está no livro de Marcos 11, verso 25 ao 26. Lá diz, e sempre que você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe ele, como seu Pai no céu perdoa suas ofensas. Mas se você não perdoar, nem o nosso Pai Celestial nos perdoará as nossas ofensas. Isso simplesmente significa, se você deseja receber, então você deve perdoar. Se você deseja receber, então você deve perdoar. Se você precisa de liberdade, prepare-se para perdoar, porque o perdão traz liberdade. Tenha sempre em mente que não existe nenhum homem ou mulher que seja perfeito, porque a perfeição foge de todos nós. Não há sequer um que seja perfeito. Em cada uma de suas orações ao seu Pai Celestial, você deve ser capaz de dizer em seu coração, eu não conheço ninguém que eu não ame de coração. O que eu quero dizer? Eu não conheço ninguém que eu tenha algo contra. Então, você pode orar e receber de Deus. Diga ao seu vizinho, o perdão traz liberdade. Se há alguém que você precise perdoar, agora mesmo, comece a liberar perdão para eles, para que a falta de perdão não se torne um obstáculo à sua oração. Que o Senhor abençoe a Sua palavra no meio dos nossos corações, em nome de Jesus, e nos dê a graça de cumprir Sua palavra, e não apenas de ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Permaneça abençoado. Deus te ama em nome de Jesus.